jeito. Sim, sim. Eu estou curioso, porque a astrologia, vamos dizer, é uma coisa que provavelmente existe faz muito tempo, só que foi muito famosa hoje em dia, né? E eu queria saber uma coisa assim, se eu jogar na internet agora e fazer uma pastel aqui na internet, obviamente que ele vai me dar uma interpretação que talvez não seja certa, não sei. Então eu queria que você explicasse o que é astrologia, o que é mapa natal, evolução, os tipos Por de exemplo, mapa. a gente teve uma briga com a Mayara porque ela não soube explicar muito bem a diferença entre mapa astral e mapa natal. Demorou 10 minutos pra gente entender que é a mesma coisa, sendo diferente. Com nome diferente, na verdade. Mas é mais ou menos essa a resposta, né? Tá, ó, eu vou resumir um pouco, porque na verdade a astrologia vamos dizer assim, das artes esotéricas é a que eu mais estudo, né? E a que eu mais, de repente, porque tem a mais para estudar, né? É uma arte muito complexa, né? E, na verdade, a astrologia, uma curiosidade para vocês, vocês sabem quem é Isaac Newton, né? Deve ter escutado falar já nesse sujeito. Acho que já, na escola, sim. Então, Isaac Newton, que é o fundador, né, da física moderna, ele entrou para estudar matemática, né, na Inglaterra, na faculdade. Por que ele foi fazer matemática? Porque ele queria entender por que a astrologia funcionava. Ele sabia que funcionava, então ele entrou para estudar astrologia. E isso é histórico, você pode pesquisar aí. Tem um livro que se chama Isaac Newton, o Último dos Feiticeiros, que é um livro que saiu há uns 10 anos atrás, que mostra o quanto que a astrologia não é horóscopo. A gente pensa que é o horóscopo, né? A astrologia é o horóscopo do jornal. A astrologia era uma ciência até o século XV, XVI. Não tinha dúvida, isso não estava em questão. E Newton sabia disso, todo mundo sabia que funcionava, mas a grande questão é que ela foi sendo empurrada para um outro lugar, né? E ela foi sendo cada vez mais assim, tirada desse saber, né, que depois Descartes vai, né, ditar a ciência depois dele, por uma questão de se desligar de qualquer tipo de saber que se remetesse ao sutil, ao espiritual, o que não aconteceu no Oriente, tá? Por exemplo, a acupuntura. Hoje, no seu convênio, se tiver convênio de saúde, tem acupuntura, né? É maravilhoso isso, né? Porque tem médico, olha, o conselho até tem uma discussão recente, né? Nesses últimos anos, o CRM, né, o de medicina no Brasil, tentou fazer da acupuntura especialidade médica, né? Só os médicos podiam fazer, não deu certo. Mas não sei se vocês sabem, a acupuntura são linhas energéticas espirituais. É isso que o cara está picando ali no corpo. Então você vê como esses saberes já estão sendo reaceitos, né, novamente na ciência. Mas tudo isso para dizer assim que a astrologia ela transitou entre um saber científico e aceito, vamos dizer, até essa coisa do horóscopo e tudo mais. Assim, em várias épocas, né, ela foi transitando de um lugar para o outro. Hoje, eu acho ela está num lugar privilegiado, porque assim as pessoas têm mais conhecimento sobre isso, né? Os softwares já ajudaram muito, né, a fazer os cálculos e a ver que, por exemplo, o podcast de vocês estava no mapa da revolução dela, né? Então, assim, eu não falei em nenhum momento podcast, né, mas eu falei do projeto que ela ia se envolver, que tal, e todas as características que tinha. Então, assim, funciona, né? Se você fizer um mapa, aí que entra a questão do mapa, porque as pessoas vão falar, qual o signo de vocês, aliás, me fala aí. Eu sou touro. Eu sou Touro. Libra. E você? Eu sou Libra. Isso. Então, olha só. Geralmente as pessoas acham que isso vai ter que fazer sentido. Se eu sou Libra, como são librianos, deixa eu olhar o horóscopo de Libra. Isso daí é 5% da história, né? Porque o mapa astral, isso daí é um dado, centenas de dados, né? Então, assim, quando a gente fala o mapa, e aí qual a diferença entre mapa astral e mapa natal? Mapa astral é qualquer tipo de mapa astrológico, que tem vários, né? Tem a revolução, tem o mapa natal, tem sinastria, que são mapas para comparar se as pessoas combinam ou não, tal. E mapa natal é o mapa que é a análise do céu no momento que você nasceu, no lugar que você nasceu. Então, assim, do lugar que você nasceu, quando se olhasse para o céu, naquela hora, como estava o céu? Né? Como os astros estavam, em que casas astrológicas eles estavam, porque tem toda a divisão. Essa análise é uma fotografia do céu e na astrologia, claro, a ideia é que ela vai dar as suas características. Ela é uma referência sua no momento, é como se o universo... Não ela vai dizer o que você vai fazer,
mas é como se você, naquele momento, por uma questão de sincronicidade, você nasceu exatamente no lugar onde havia um sinal no universo de quem vai ser você, atemporalmente, do começo até o final. Por isso que ele vai falar até o final da sua vida, porque não tem tempo, né? Ele é uma fotografia atemporal. E aí a análise desse mapa, que é complexo, aí você tem que imaginar que a gente está falando de muitas variáveis, né? Muitas. Então, assim, um mapa básico que eu faço, uma análise básica, ela tem 20 páginas, né? Análise que eu faço básica. Se eu for fazer uma análise profunda, ela vai ter mais de 100 páginas, vai ser uma tese de dissertação, no mínimo. Eu já não faço hoje em dia. E, assim, para esgotar a partir de um olhar. Porque daí você tem a astrologia contemporânea, você tem a astrologia clássica, a astrologia védica, a astrologia horária, você tem várias. Então, assim, é um saber muito extenso, né? Tem muita coisa em jogo. Caralho, 100 páginas. Nossa, eu ia ser aquele tipo de cliente que ia falar, porra, eu quero fazer o bagulho assim, você me dá 100 páginas, eu ia falar, que legal, e nunca ia ler. Então, tem como você gravar um vídeo? Pode fazer um Não, resumo? eu faço vídeo. Então, mas é isso que eu tenho feito. Olha só, o Fefo perguntou do você ir na internet e fazer um mapa. Por isso que não dá. Você tem os sistemas autônomos, né, que você vai lá, ele fala algumas coisas que tem até um pouco a ver, mas para eu fazer um paralelo para você, assim, seria mais ou menos você pegar, por exemplo, uma empresa grande, sei lá, uma empresa de 1.200 funcionários, que está há 20 anos no mercado e você quer uma análise dessa, alguém que seja um analista econômico, financeiro, sei lá, que ele faça uma análise da situação da empresa, da história dela, tal, e tudo, e faça uma análise para eles lá, sei lá, eles querem uma análise de tudo ali. Nem sei se existiria isso. Mas é que eu quero dizer assim, a diferença entre fazer isso e o cara da empresa falar em um site e responder 10 perguntas para o site dar essa análise para ele, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, aí você tem uma ideia qual seria a diferença de um astrólogo analisar um mapa e de um sistema no site. Então, assim, é uma diferença incomparável. Né? Brutal. E aí as pessoas se apegam a isso, aquela coisa do horóscopo, do jornal, aquilo ali acabou com a astrologia, né? Sim, Porque as pessoas, aquilo tornou vulgarizou, né? Porque o cara fala, bem, eu sou de Sagitário, deixa eu ler o que diz. Não tem nada a ver comigo, não tem mesmo, né? É duas linhas e você não sabe nem seu mapa, você só sabe a ponta do iceberg, aí você fala, então não funciona mesmo, então é verdade, né? Por exemplo, quando eu fico ouvindo, você é libriano? Então você é indeciso, sei lá o que, ele fala assim, caramba, só porque eu sou libriano eu já sou indeciso, e então. Não tem como escapar mais disso, né? Assim, qual o seu signo? Foda-se, você é um idiota. Já responde assim pra pessoa, entendeu? Tinha uma amiga minha que ela na escola, eu nem sei se ela gostava de astrologia, mas ela se preocupava muito com o signo do menino, sabe? E a gente achava engraçado. Toda vez que ela estava interessada em alguém, qual o signo dele? Qual o signo dele? E hoje, vendo, né, eu vejo, nossa, que bobagem, porque primeiro que as pessoas têm um livre-arbítrio, né? Tem isso também. Então, as pessoas podem dar uma direção diferente para as coisas. E aí a psicanálise, por isso que eu uso a psicanálise para tudo, ela está no começo, né? Então, assim, eu uso ela também para analisar as pessoas astrologicamente, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que é desorganizada, e que a astrologia mostra isso, às vezes ela vai se encontrar muito organizada no momento da vida porque ela quer provar o contrário, né? Então, você tem muita gente que é muito organizada, que é organizado porque era organizado, basicamente era desorganizado, e aí o ambiente pressionou e ela se sentiu compelida, né, a fazer aquilo, né? Cara, e aproveitando que a gente recebeu uma mensagem no chat aqui que tá falando da Sandra, que tá falando que agora ela quer todos os mapas, tarô, baralho cigano, ela quer tudo. Olha só. E a Mariana Viveiros mandou aqui, que ela veio pra cá só pra ver a tiragem de tarô do Caio do Fefo. Entendeu? Quem que contou isso, hein? Então, alguém deu spoiler? A Maiara é fofoqueira. Maiara fofoqueira. A Maiara, a gente chama de mãe, às vezes. Porque ela, sabe aquele negócio de Maiara. Mãe, ai, que delícia quando alguém zoa a Maiara. Olha Maiara, só, beijo tem uma grande. pergunta. Tem uma pergunta que eu já vi aqui, eu também vou querer responder. Pode falar. Lê aí pra mim, eu não tô conseguindo ler. Vamos lá. Falando em psicanálise, em relação aos arquetipos, há isto na forma de analisar as pessoas astrologicamente? Sim, sim. Tá, eu vou responder essa primeira, essa é interessante, né?
Então, assim, a ideia de arquétipos, né, para quem sabe aí um pouco sobre isso, assim, o que é arquétipo? Né? Arquétipo são os símbolos universais. Então, por exemplo, a gente tem um símbolo universal, isso é universal, do velhinho que está na montanha que é sábio. Né? Isso é universal. Isso até nas tribos tupis tinham. Um cara velhinho que fica no lugar que é sábio. Isso é um arquétipo humano. Entendeu? São símbolos que a gente encontra em toda a humanidade. Por exemplo, a gente tem o arquétipo da mulher que é sedutora e que é má, por exemplo. Né? Isso aparece no filme, aparece aquela mulher que é o diabo, aparece como sedutor. Então a gente tem a ideia de que o sedutor sexual, ele atrás tem um sedutor que é mau, que ele vem fazer maligno. Isso está em todas as culturas. Então, arquétipo é isso, são imagens que elas existem no mundo inteiro, e o Jung captou isso. E o que acontece? A astrologia, ele vai dizer que é o primeiro sistema psicológico da humanidade, porque os 12 signos, eles são arquétipos, né? Porque fala assim, o touro é apegado ao material, o gêmeos é distraído, né? Ele não é indeciso. Então, isso são arquétipos de tipos de pessoas que existem na vida real, né? Em todo lugar, entendeu? Você imagina lá na China, no Japão, todo lugar você tem uma pessoa que estuda muito, em todo lugar você tem alguém que é comilão, né? Em todo lugar você tem alguém que é místico, que vira o oráculo lá da Grécia, de Delfos, vai virar o macumbeiro aqui no Brasil, sabe essa coisa? As pessoas têm os nomes para isso. Então, esses arquétipos, eles estão na astrologia. Em cada signo é um arquétipo. Então, é interessante. E Jung foi ver isso, né? Ele vai falar isso. Cara, uma coisa que eu vi um dia no History Channel, que às vezes tem coisas interessantes, às vezes é legal pra dormir, às vezes fala um monte de bosta, mas é divertido de ver às vezes. É divertido, eu gosto. Eu vi isso, tipo, faz uns 10 anos, assim, mas eu tava vendo aqueles negócios lá, tipo, antiguidade, não sei o que, qualquer coisa assim, e eles estavam falando que o conceito de horóscopo e signos foi criado a partir de uma análise científica das pessoas ali, por exemplo. Então eles pegaram, sei lá, eles viam que mudavam as fases dos astros no céu e tudo, beleza? E eles conseguiam demarcar isso, no tipo, muda de 10 de maio até 15 de junho, beleza, isso aqui é um tipo de pessoa. Então eles analisavam as pessoas que nasceram nesse negócio aí durante 60 anos, sei lá, qualquer porra assim, e falavam, pô, essas pessoas têm majoritariamente as características de tipo, elas gostam de exercícios físicos, elas são muito intelectuais, mesmo assim, e elas são muito focadas na própria casa delas, entendeu? Né? Vamos dar o nome de Sagitário pra ele, entendeu? É verdade isso daí? Foi assim que começou o lance dos horóscopos? O History Channel mentiu pra mim? Não mentiu não, mas vai muito além disso. Pra você ter uma ideia, Napoleão, antes de sair para uma batalha, pediu uma análise astrológica, para começo, né? E isso é histórico. E Hitler tinha um consultor que lia cartas para ele, né? Também com fins bélicos, né? Porque meio fajuto, né? Deu errado pros dois. Deu errado. Ou deu certo, né? Mas ele tinha um cara que lia, ou ele matou o cara também, né? O cara ou é um herói, ou ele foi um fracasso. Porque ou de repente ele mandou incinerar o cara também. Mas assim, o primeiro erro, né? Mas assim, para dizer para você, nem que é assertivo, mas como essas pessoas confiavam, né, na astrologia e sabiam tal. Essa questão quando que a astrologia tem relevância, né? Esse é o fato, assim, como que ela se transforma nesse saber? Primeiro é pensar que tem várias astrologias que foram se encontrar depois. Por exemplo, os maias tinham astrologia, a Índia tinha astrologia, os celtas. Então eu estou falando de gente que está cada um numa ponta do globo. Então eles não tinham comunicação, eles tinham astrologia. Como que a astrologia nasce nos lugares? Porque as pessoas olham para o céu em algum momento, de noite, né? Aqui na nossa cultura a gente tem muita coisa para olhar para baixo, mas você imagina naquela época, assim, né? Você na natureza, eu já morei também em sítio, você vai olhar muito mais para o céu. E aí os mais astutos vinham, bem, as coisas se movimentam, aí descobre que tem uns que se movimentam mais rápido, são planetas, né? Então Júpiter se conhecia desde a antiguidade, né? E aí, Saturno, né? Saturno é o último planeta visível a olho nu, né? Saturno dá para ver ainda. Você não vê os anéis, mas você vê ele. E aí pensou, bem, esse negócio todo girando de uma forma complexa, e aí, dependendo da fase do ano, tem um lado dessa abóbada que está virada para cá tal.
isso deve ter alguma significação, isso é alguma mensagem para a gente. Então começa por aí, né? Tem alguma coisa nesse céu. E quando se analisa que realmente, dependendo da configuração, você tem eventos que acontecem na Terra coletivamente e que individualmente as pessoas têm alguma coisa a ver com isso, aí alguém começa a sistematizar. E alguém começa a sistematizar nos maias, começa a sistematizar na China, e depois, quando a gente tem essa globalização aí, né, a gente vê que esses sistemas têm as mesmas ideias, né? Isso é muito louco, né? Então você tem as configurações que querem dizer mais ou menos as mesmas coisas. Então é isso, porque se observa na realidade. E aí, quando eu volto na questão do Newton, é exatamente isso. O Newton fala, cara, que funciona eu sei, eu só quero entender como, né? E ele vai para a faculdade de matemática, estuda, né, matemática, e depois, claro, segue o caminho dele, acaba, né, enfim, vai fazer outras coisas, mas ele não tinha essa dúvida que a gente tem, né? Às vezes, pô, mas será que funciona mesmo? Então, acho que nasce muito disso, né? Nasce realmente de observar, olha, tem alguma coisa aí que faz sentido, né? E aí se formula o sistema todo, né? Entendi, da hora. Chupa terraplanistas, né? É o que eu tenho de mensagem do Não, pessoal. terraplanista não tem vez, né? Não tem vez. Os Mas de caras boa. acharam, olha, eu acho o terraplanista. Eu tenho uma questão assim, eu respeito muito o background de crenças das pessoas. Então, assim, se uma pessoa disser para mim também, olha, para mim a Terra é triangular e isso mantém a minha vida no lugar, se eu descobrir que não é triangular, tudo bem, né? Fica Isso com faz isso bem para você. você. Você segue aí. Mas eu acho o terraplanismo uma coisa curioso, né? Porque assim é um movimento grande e aí levaram, não sei se vocês viram aí os caras, foi um bilionário falou, eu vou pagar para vocês entrarem no negócio e subir no espaço e ver que a Terra é redonda. E levaram, vocês já viram isso no YouTube? Eu vi, Os e ele caras se chegam fudeu. lá. Não, É. o cara monta uma teoria bizarra na hora lá. Fala que é sei lá, o negócio da luz que ele tá É a vendo. ótica do não sei o que. Eu falei, Então aí você fala, cara, o cara que pagou isso, se eu fosse o cara que pagou, eu falo, mal, explode esse bagulho agora aí, mata esse cara aí. me joga daqui. Então. Mas é louco, né? É que entra na época que a gente tá, né? Só passando rápido, desse negócio de negar as coisas, né? Que a gente tá vendo muita gente que é negacionista em relação a tudo que acontece. Se ele negar tudo, é muito mais fácil pra ele. Então, sim. só... É muito louco, né? É muito louco, né?